Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre macrobiótica. Eu comecei no ano passado a fazer um curso de culinária macrobiótica e aí sempre que eu comentava no Instagram surgia curiosidade, pessoa perguntando várias coisas. Eu até cheguei a fazer alguns stories lá, mas eu queria condensar tudo aqui e eu decidi fazer um vídeo básico, resumindo assim um pouco para vocês do que é a macrobiótica, ou pelo menos como que ela funciona. A macrobiótica é uma coisa bem nova pra mim, assim. Eu acredito que muitas pessoas não conheçam ou conheçam muito pouco. Eu conheci faz muito pouco tempo. Eu acredito que macrobiótica não seja aquela coisa que você pega um livro, lê e aprende, sabe, automaticamente. É mais uma questão de você vai absorvendo quando você vai lendo sobre, ouvindo sobre, inserindo algumas coisas no seu dia a dia. Aí você começa a aprender mais. Então eu ainda tô nesse período bem inicial. Tô tentando entender um pouco mais e eu vou tentar trazer isso pra vocês nesse vídeo. Bom, a macrobiótica entrou na minha vida de uma forma nada proposital. Eu queria fazer um curso de culinária. Eu queria que ele fosse um pouco mais longo, eu não queria, porque eu sei que tem muito workshop, muita coisa mais rápida, assim, mas eu queria um curso que fosse mais longo e que não tivesse nada, nenhum alimento de origem animal, porque é uma coisa que eu não me sinto confortável em fazer, não concordo, então eu queria um curso que fosse vegano. Aí eu tava pesquisando na internet sobre cursos, achei esse curso, que era um curso mais longo, como eu queria, ele era 100% vegano e era saudável. Aí eu falei, é isso mesmo, nem vou procurar mais. Eu não sei explicar, eu juro pra vocês. Eu tava lá, simplesmente, e falei, é esse curso, fechou, mandei e-mail pra ele, já perguntei preço e tal, e aí na data certa já fiz a minha matrícula e pronto. Não sabia o que era macrobiótica. Quando eu falava que ia fazer esse curso, as pessoas perguntavam, mas o que é macrobiótica? Eu falava, então, também não sei. Aí quando faltava tipo uma semana pra começar o curso, eu dei uma lida meio rápida assim sobre o que era. E então poderia ter uma história super poética pra vocês, mas na verdade eu não tenho, tá? E aí eu comecei a descobrir o que era macrobiótica. Antes de começar a falar pra vocês o que é de fato, eu queria pedir pra vocês abrirem a mente de vocês. Por quê? A macrobiótica, ela se baseia numa cultura oriental. Então, é mais difícil pra gente que tá aqui no Ocidente. A gente cresceu com uma série de regras ou ensinamentos que são bem diferentes do que a macrobiótica prega ou diz. Então, tem muito uma questão filosófica também. E pra mim, eu tenho dificuldade, assim, eu não sou macrobiótica, tá? Eu não sei se um dia eu vou ser macrobiótica. Muitas coisas fazem sentido pra mim, muitas coisas mesmo. Mas ainda é uma coisa que eu tô tentando digerir, que eu passo por processo de aceitação, processo de negação, e tô nessa. Então, o que eu vim compartilhar pra vocês é tentar contar um pouco sobre o que é. E, claro, que comentar um pouquinho também. Então, vamos lá. Para começar, eu vou ler um trecho de um artigo publicado por Francisco Varatojo. Francisco Varatojo, ele é, eu diria que a maior referência aqui em Portugal da macrobiótica. Infelizmente, ele não está mais entre nós, ele já faleceu, mas ele tem artigos muito legais, eu considero os artigos dele bem simples, assim, dá para entender e eu gosto bastante. Então, vou começar lendo para vocês. A macrobiótica não é exclusivamente uma dieta, um regime, mas sim um estilo de vida que tem como objetivo ajudar-nos a desenvolver o nosso potencial humano ao seguirmos as leis da natureza de um ponto de vista biológico, através da alimentação, ecológico, fazendo escolhas diárias que contribuem para uma melhor qualidade de vida ambiental, social e espiritual, tratando os outros com amor e compaixão e assumindo a nossa responsabilidade como um pequeno elo numa vasta cadeia de seres e fenômenos. Bom, esse finalzinho aí pra mim já faz muito sentido, né? Essa questão de aqui, ó, assumir a nossa responsabilidade como um pequeno elo numa vasta cadeia de seres e fenômenos. Eu acho que se metade das pessoas que vivem nesse planeta tivessem essa visão, tivessem essa consciência, a gente já está em outro estágio evolutivo, em outro estágio assim de como a gente trata o nosso planeta. A gente precisa lembrar que natureza a gente também é. A gente esquece que nós fazemos parte da natureza, achamos que nós somos superiores e estamos acabando com a gente mesmo, né? Porque se a gente acaba com o meio ambiente, acaba com o nosso planeta, a gente também tá acabando com os seres humanos. Então tá aí, já pra começar, uma coisa que eu concordo demais. Só nesse tópico dá pra gente ficar muito tempo, mas eu vou tentar ir avançando assim e fazer um vídeo um pouco mais básico, com informações mais gerais. E aí depois, no futuro, à medida que eu for aprendendo, ou também se vocês quiserem
e pesquisar mais, se vocês se interessarem, quiserem pesquisar mais, vocês vão, tá? Então eu vou pular para a parte da alimentação. É uma parte que eu sei bastante, mas na hora de explicar parece que embola. Então, vou tentar ser clara. É o seguinte, na nutrição convencional, o que se leva em consideração é carboidrato, proteína, gordura, fibras e etc. Na macrobiótica, o que é mais levado em consideração é a questão do sexo, da idade, da localização geográfica, do impacto ambiental que aquele alimento vai causar, da estação do ano. Não é que a macrobiótica exclui a questão das proteínas e das fibras, não. É que a visão, quando você vai escolher um alimento, é mais nessa questão mesmo dos outros fatores que eu falei. Eu imagino que todos vocês conheçam o Yin e o Yang, né? Que é aquela figura que é um círculo, tem um lado branco com uma bolinha preta e um lado preto com uma bolinha branca. O Yin e o Yang, eles simbolizam o equilíbrio, né? São opostos, mas que precisam um do outro para se equilibrar. E aí na macrobiótica, os alimentos estão caracterizados dentro dessa escala de Yin e Yang. Do ponto de vista macrobiótico, o Yang, ele é mais expansivo, ele é mais claro, ele tem mais calor, enquanto o Yin, ele é mais contrativo, ele é mais escuro, ele é mais úmido e mais frio. Para dar exemplos para vocês de alimentos extremamente Yang, a gente tem carne, o mais Yang de todos é a carne vermelha, tem o sal refinado, tem queijo, tem também os ovos. E de extremamente Yin, a gente tem café, açúcar refinado, leite, álcool. E aí tem, claro, é dentro de uma escala, vai do Yin até o Yang. E todos os alimentos, assim, na verdade, como tudo na vida, né, é sempre uma coisa em comparação com a outra. Porque pensa comigo, a gente só sabe o que significa frio porque existe o calor. A gente só sabe o que significa calor porque existe o frio. Senão a gente não teria como ter uma base para falar tá frio ou tá calor, certo? A gente só sabe que uma coisa é doce porque a gente conhece o salgado. Porque se a gente não conhecesse o salgado, a gente não saberia que era doce. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? Então na macrobiótica não tem uma coisa simplesmente Yin ou simplesmente Yang. Elas são em comparação. Sempre o que se faz é comparar um alimento com o outro. Por exemplo, em comparação, se você comparar a carne vermelha e a carne branca, a carne vermelha ela é mais yang do que a carne branca. Aí se você tira a carne vermelha da jogada e coloca a carne branca com os ovos, a carne branca ela é mais yang do que os ovos, tá? Então é sempre uma coisa em comparação com a outra. Bom, e aí que a base da alimentação macrobiótica são os cereais integrais, os legumes e as leguminosas, né? Que é feijão, grão de bico e tudo mais. Vou dar mais exemplos daqui a pouquinho. E a intenção é sempre você comer próximo dentro do que é natureza. Isso significa que alimentos refinados, industrializados, alimentos criados pelo homem não são nem um pouco recomendados. Não é que são proibidos, assim, não é que você não pode comer, mas assim, evite ao máximo comer para ter uma alimentação mais equilibrada, porque esses alimentos acabam desequilibrando energeticamente. Gente, é sempre do ponto de vista energético, sabe? E aí, é sempre levar em consideração todas aquelas coisas que eu falei. Então, por exemplo, no Brasil, gente, eu cresci em Salvador, sabe? É uma cidade tropical, que tem muita fruta tropical e bebe muita água, muito líquido, porque é muito calor e tudo mais. E o consumo de coco, por exemplo, dentro da macrobiótica, tem uma coisa que faz mais sentido, né? Porque tá ali perto de mim, é uma coisa que é cultivada na mesma cidade que eu cresci. E já aqui em Lisboa, não faz sentido usar coco. Não é um país que tem coco, sabe? Então, meio que assim, não é que se proíbe o uso do coco, como eu falei. Não é que o coco não tenha valores nutricionais interessantes. Não é que o coco não tenha características interessantes. Mas é que assim, não faz parte do contexto deles aqui. Uma outra coisa muito importante é que a macrobiótica não concorda com o consumo de alimentos de origem animal. Existem algumas pessoas, e dentro da própria macrobiótica mesmo, se defende o consumo de algumas carnes brancas e tal, mas eu tenho percebido que, assim, a macrobiótica vem se modernizando, e se você vê num contexto mais moderno, assim mesmo, do século XXI,
não faz mais sentido se comer nada de origem animal porque não é ecológico, né? O impacto ambiental é muito grande, então eu vejo assim, os autores, os professores, eles nem comentam assim, é como se não existisse, embora eu saiba que muitas pessoas ainda consomem peixe, principalmente. Mas assim, é muito pouco utilizado e o curso que eu faço, como eu falei, ele é 100% vegetal, então não tem nada nas aulas que seja de origem animal. Uma outra recomendação é que os alimentos sejam consumidos sempre alimentos orgânicos. Porque o que acontece? Os alimentos que não são orgânicos, eles levam uma série de ingredientes que são super prejudiciais pra gente. E aí, numa visão macrobiótica, eles acabam desequilibrando esses alimentos, sabe? E fazem mal pro nosso corpo. Eu sei que o orgânico não é acessível para todo mundo, mas eu acho que a gente está muito acostumado a ir no mercado e comprar uma coisa e nem pensar o que tem de ingredientes ali. Eu vejo agora a quantidade de agrotóxico que está sendo liberado no Brasil, que é uma coisa absurda, e a gente está comendo isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, quando o normal, o natural, é o orgânico, sabe? Então eu tenho feito esse esforço, eu sei que é mais caro, mas assim, uma coisa é a gente comparar a berinjela que tá ali naquela bandejinha envolta no plástico no mercado orgânico, que é tipo 5 vezes o valor da berinjela que não é orgânica. Mas existem feiras, eu sei que em Salvador tem várias feiras agroecológicas que são direto do produtor, assim, ou mais próximo do produtor, que a gente consegue preços legais, então eu acho que a gente também precisa ir em busca. Aqui eu tento comprar o máximo de coisas orgânicas possíveis. Nessas feiras não é mais caro, não é tão mais caro como se você vai comprar em mercado, por exemplo. E eu vejo a qualidade superior, sabe? Essa semana eu não tive tempo de ir na feira, que é sempre dia de sábado. E aí eu acabei pedindo no mercado online, junto com minhas compras normais, maçã, cenoura, coisas assim. E a diferença foi tão grande que eu fiquei tipo, meu Deus, sabe? De sabor, de textura. Então, já tava saindo do assunto, né? Dentro da macrobiótica, orgânico sempre que possível, tá? E quando eu falo orgânico, não é só as frutas e os vegetais. Todos os ingredientes que você vai usar. Óleo, arroz, feijão. E eu sei que isso não é a realidade para muitas pessoas, sei disso. Mas assim, fazer o nosso possível para ir em busca dessas alternativas e fugir, claro, dos grandes supermercados e grandes empresas que colocam o orgânico lá com preço lá em cima, quando na verdade dá para ser mais barato. Mas enfim, essa questão do orgânico é uma coisa que dá muito pano pra manga, tem muito assunto para falar sobre, mas é isso, orgânico sempre que possível. E aqui, pelo menos em Portugal, né, a realidade que eu tô aprendendo e que eu vejo no meu dia a dia, é muito mais fácil encontrar coisa orgânica, sabe? Tem mercados aqui enormes que tem tudo orgânico, tudo, sério, arroz, feijão, farinha, tudo. Então, essa é uma coisa que eu imagino que seja difícil para colocar em prática em alguns locais, mas que é uma das coisas mais importantes da macrobiótica. Às vezes nem se leva, por exemplo, quando eu falei aqui que algumas pessoas consomem peixe, eu imagino que eles nem levem em consideração o peixe de supermercado produzido em larga escala. É sempre um cultivo orgânico e etc, tá? Bom, e aí essa questão de não consumir alimentos de origem animal, tem uma coisa muito interessante que eu não sabia, é que a hemoglobina, né, que está presente no nosso sangue, ela é derivada da clorofila. Então, quando você come os vegetais, o seu corpo reconhece aquilo com muito mais facilidade, porque é de onde ele veio. Eu achei isso super demais. Bom, além dos alimentos orgânicos, uma outra coisa que é muito valorizada e que precisa ser levada em consideração na alimentação macrobiótica é o consumo de alimentos locais, o que foi plantado aqui, o que foi produzido aqui. E se não foi produzido aqui, de preferência o mais perto possível. Tem algumas exceções, que são, por exemplo, algas que são produzidas no Japão e outros países asiáticos, mas são alimentos mais específicos que têm valores nutricionais muito importantes dentro da macrobiótica e aí acabam sendo exceções. Mas frutas, vegetais, os cereais, essas coisas, sempre ingredientes locais. Eu fiz uma listinha aqui e pra ficar mais rápido e dinâmico eu não tenho que ficar tentando lembrar, eu vou ler pra vocês, tá? Só pra vocês terem uma noção. Bom, as coisas que se comem, começando pelos cereais integrais. Arroz, cevada, centeio, aveia, milho, trigo sarraceno, o painço. Aí tem vegetais, cenoura, abóbora, brócolis, nabo, cebola, couve. Leguminosas, feijão azul, grão de bico, feijão preto, soja. Tem um feijão de soja preta que é lindo também, que eu nunca tinha visto, que é consumido. Aí tem as algas, tem várias algas. Alga nori, que é aquela alga do sushi.
Iziki, aramê, wakame, tem o agar-agar também. Aí tem cogumelos, que são consumidos de preferência cogumelos desidratados. Tem os derivados de soja, preferencialmente os fermentados. Aí tem shoyu, tofu, tempê, natto, que é aquele feijão fedorento, que inclusive eu nunca comi. Miso. Tem também as sementes, a mais utilizada é a semente de gergelim. Tem abóbora, né, semente de abóbora, de girassol. Tem as oleaginosas, castanha, amêndoas, avelã, mas todas essas coisas. Aqui em Portugal, por exemplo, o que se consome muito são as amêndoas, porque tem amêndoas portuguesas. Aí vem os óleos também são grandes componentes, assim, são grandes ingredientes da macrobiótica. Se utiliza preferencialmente os óleos prensados a frio, sem nenhum processo de refinamento. Aí tem os óleos, azeite de oliva, óleo de semente de uva, de gergelim e de girassol. Tem também alguns temperos, né, condimentos, que tem o shoyu, eu já falei do shoyu ali em cima, falei, né, dos fermentados de soja. Tem o tamari, que é tipo o shoyu, só que ele não tem trigo. Tahine, que é a pasta de grão de bico. Miso, tem miso de cevada, miso de arroz, que é uma soja misturada com outro cereal e é fermentado e é super benéfico. Inclusive tem um vídeo aqui no canal bem antigo que eu ensino uma sopa de miso. Só que eu fervo o miso e se você ferve o miso, você perde as propriedades probióticas do miso. Aí tem um monte de comentário. Não se ferve miso, não se ferve miso. Mas eu não sabia, gente, tá? Desculpa aí. Também uma coisa que se utiliza muito em pouca quantidade, assim, você vê em quase todas as preparações, mas sempre em pouquinha quantidade, que é o sal marinho. Sempre sal marinho, nunca sal refinado. Isso independente se é macrobiótico ou não, gente. Tenta comprar sempre sal marinho. Isso é um assunto para outro vídeo que eu posso comentar depois, tá? Mas fica aí a dica para vocês. E tem alguns outros alimentos. Claro que não é só isso que eu falei que tá dentro da macrobiótica, tá, gente? E também, como eu falei, vai depender do contexto em que você se insere. Mas são os alimentos que eu vejo com mais frequência e que eu acho que são mundialmente mais conhecidos assim na macrobiótica. Aí tem alguns açúcares. O açúcar de cana nem é levado em consideração porque ele altera muito os níveis de açúcar no sangue. Uma coisa que a macrobiótica tenta sempre é manter os seus níveis de açúcar no sangue regulados. Porque se você tem muita alteração, se você tem muito pico de açúcar, isso é péssimo, você tem um humor muito mais instável, você não consegue tomar decisões, você não fica tão centralizado. Então os açúcares na macrobiótica são utilizados no sentido de você equilibrar a sua energia, equilibrar os níveis de açúcar para você ter uma mente mais clara, uma mente mais... conseguir tomar melhores decisões, sabe? Então os açúcares o mais utilizado de todos que eu vejo é a geleia de arroz, que é uma espécie de mel de arroz. Tem o malte de cevada, eu vejo também, tem o concentrado de maçã, tem algumas formas de adoçar, nunca levando em consideração o açúcar de cana, porque não, isso aí também eu acho que qualquer pessoa que quer ser saudável de verdade tem que excluir o açúcar de cana 99% das refeições. Bom, a próxima coisa é uma das que eu tenho mais dificuldade, que é o consumo de frutas. Primeiro que você deve comer sempre frutas orgânicas e frutas locais e da estação. Então, se não tá na estação de morango, não come morango, né? Porque é necessário uma série de coisas para que se consiga um morango fora da estação dele. E mais uma vez é aquela coisa do desequilíbrio. Então, sempre frutas da estação. Só que frutas, em geral, não é recomendado o consumo diário. Isso é muito diferente do que eu aprendi. É mais essa coisa do açúcar também. Que por mais que a fruta tenha um açúcar natural, né, da fruta, se você consome em excesso, energeticamente acaba balançando ali. Então, sempre que for... se recomenda, assim, sempre comer as frutas cozidas de preferência. E a fruta que mais se utiliza, pelo menos aqui em Portugal, é a maçã. Então, a maçã de preferência cozida utiliza também muita pera e frutas secas. Frutas secas são mais recomendadas porque elas não têm tanta água. Sempre em pequenas quantidades também, tá? Então, damasco, passas, ameixa, tá? Aí, o que se recomenda não comer? Industrializados, refinados, corantes artificiais, aliás, alimentos artificiais de forma geral. A maior parte dos alimentos de origem animal, ou como eu falei, numa visão mais moderna, nenhum alimento de origem animal. Isso não se recomenda mesmo, tipo, não tente tirar isso da sua vida. E aí tem alguns alimentos mais pontuais que são vegetais e que não são recomendados, que são
a batata inglesa, o tomate e a berinjela, que são chamadas de solanáceas. E aí, talvez eu possa, não sei, comentar mais disso no futuro, mas esses 3 ingredientes são bem evitados na macrobiótica. Como eu falei lá no início, uma alimentação macrobiótica, ela visa você conseguir dar o seu melhor desempenho, dar o melhor desempenho do seu corpo. Então, a intenção é que a sua alimentação ajude o seu corpo a dar o seu melhor, porque a alimentação que a gente tem hoje atrapalha muito o nosso corpo de desempenhar as funções dele, sabe? Desintoxicar, digerir e tudo mais. Então, se você consome um monte de alimento artificial criado em laboratório, o seu corpo não sabe o que é aquilo e muitas vezes ele não sabe o que fazer com aquilo, ele não manda embora, ele simplesmente vai intoxicando o seu corpo. E aí vai ficando muito mais difícil da gente processar todas essas coisas e acaba ficando ali preso no nosso corpo e nos intoxicando com o passar dos dias, das semanas, dos meses, anos, etc. E por isso que a gente fica tão doente. Então, a intenção é comer alimentos que vão ajudar o nosso corpo a processar, a digerir, a desintoxicar, sem ficar atrapalhando, sem ficar criando distrações e sem dar ao nosso corpo ingredientes que ele não consegue reconhecer, tá? Uma outra coisa também é que na macrobiótica, quase sempre, na maioria das vezes, os alimentos são comidos, eles passam por processos de cozimento, seja assar, seja fritar, seja cozinhar ou tostar. Então, sempre feitos de preferência de forma mais saudável, mas também se come ocasionalmente uma fritura no bom óleo, mas assim, alimentos crus em pouca quantidade. Também se é levado muito em consideração o que comer em cada estação do ano. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que o pepino é uma coisa super fresca, né? Porque de fato, o pepino quando você consome, ele ajuda o seu corpo a resfriar. Só que se você come, por exemplo, um pepino no inverno, e quando eu falo inverno, aqui eu tô falando dentro do contexto de um local que tem inverno. Porque, por exemplo, em Salvador não tem inverno, então você pode ter a mesma alimentação o ano inteiro. Mas aqui eles têm primavera, verão, outono e inverno. E se eu comer um pepino quando tá fazendo 5 graus lá fora, o meu corpo vai resfriar por dentro, nem que seja meio grau, 0,3 graus, e vai fazer uma diferença no meu conforto, no meu bem-estar, e também vai fazer uma diferença em como os meus órgãos estão processando, estão trabalhando, sabe? Então, cada estação do ano tem uma alimentação mais voltada para ajudar o seu corpo a fazer o trabalho dele e manter uma temperatura que seja mais saudável. Por exemplo, não é recomendável beber água muito gelada, isso é fato, gente. O nosso corpo, ele tem aquela temperatura ali de 36 graus e um pouquinho. Se a gente mete uma água a 6 graus Celsius, aquilo é um choque. O corpo, a gente pensa como uma coisa super simples, assim, nossa, eu não vou morrer, não vou ter uma doença porque eu tô bebendo uma água gelada. Não, com certeza não vai ter. Mas assim, se você bebe uma água mais próxima à temperatura do seu corpo, é muito mais fácil para ele lidar com aquela informação. Não só a água, como os alimentos. Então, por exemplo, no inverno, fazer um mingauzinho de aveia de manhã vai ajudar o seu corpo a manter a temperatura dele, a ficar quentinho, sabe? E eu vi a diferença, por exemplo, quando eu tinha uma refeição macrobiótica no inverno e quando eu simplesmente queria fazer uma vitamina de banana. Eu pegava a banana congelada, batia no liquidificador com morango congelado e ficava com frio, mesmo que eu tivesse assim bem vestidinha assim com casaco, eu ficava com frio porque eu não estava ajudando o meu corpo. Então isso fez muito sentido pra mim, de comer numa temperatura que o seu corpo vai receber melhor, sabe? Outra coisa muito importante, mastigação. Eu tenho aprendido isso, eu só lembro de colocar em prática na hora que eu já acabei minha refeição. Não, brincadeira, às vezes eu lembro antes. Mas assim, é algo difícil de colocar em prática porque eu passei minha vida inteira comendo igual uma desesperada, não mastiga direito. A gente acha que a gente precisa mastigar só o suficiente para passar pela garganta, né? Quando na verdade não, quando na verdade o nosso estômago, ele foi feito para já receber o alimento pastoso, para ele só continuar o trabalho dele. Só que o que acontece é, a gente come muito rápido, mastiga quase nada e dá para o nosso estômago a função de fazer uma coisa que a gente deveria ter feito na boca. Então, além de triturar os alimentos, gente, a saliva, ela é super alcalina, super alcalina. Então, ela é muito importante, tanto é que se fala que a digestão começa na boca e não tem verdade maior. Porque a digestão vai começar com você mastigando, você avisando para o seu estômago que está chegando o alimento ali e ele já chegar com o pH mais ideal para o estômago trabalhar
e ele desempenhar a sua função melhor sem ficar sobrecarregado, até porque a gente vai até não, se você não mastiga direito, você não consegue assimilar, o seu corpo não consegue assimilar todos os nutrientes que você comeu. Então às vezes você come super saudável e você acaba tendo uma perda ali de nutrientes por causa dessa mastigação ruim. Eu tenho uma mastigação ruim, mas também não vou ficar me culpando aqui, porque hoje eu sei que eu tenho uma mastigação muito melhor. Tem gente que fala em mastigar 100 vezes. Honestamente, eu acho que isso é irreal. Eu acho que 99,999% das pessoas não vai conseguir fazer isso, por mais que se esforce. Eu já vi professores falando que o ideal é que a gente mastigue 30. Aí eu acho mais assim, eu mastigava 2 vezes. Agora, eu diria que eu mastigo entre 8 e 10. Então já é uma grande melhora. Então a mastigação é uma coisa muito levada em consideração na macrobiótica. E que eu passei a ver muito sentido, quanto mais eu pesquiso sobre isso, mais eu vejo como mastigação é importante. Outra coisa, evitar comer em excesso, também é algo que eu estou trabalhando. A gente só precisa comer o suficiente para matar a nossa fome. E a gente, de forma geral, assim, tô falando pelo menos por mim, eu sempre acho que eu tenho uma fome muito maior do que eu realmente tenho. E aí eu faço o meu prato com os olhos, né? Eu não penso assim, quanto que realmente vai ser suficiente para matar a minha fome. Então eu tô tendo esse trabalho, também tá sendo uma coisa que tem feito muito sentido para mim, porque quando você come demais, você também sobrecarrega o seu corpo, sobrecarrega os seus órgãos, e a gente fica, né, gente? A gente fica, quando você come demasiadamente, você percebe que você tá, tipo assim, esse é um estado que não é confortável para mim. Então, comer só o suficiente para matar a fome é muito importante. Tem uma outra coisa na macrobiótica que eu ainda tô tentando, é beber pouca água. Se você vai ler os livros mais antigos, é assim, beber quase nada de água. E o que eu estou tentando assimilar, o que faz mais sentido pra mim é beber a quantidade de água que você sente vontade de beber. Então, tem muitas pessoas que falam, beba 2 litros de água por dia. Eu, honestamente, hoje eu já não vejo mais tanto sentido em que todo mundo tem a mesma quantidade de água, sendo que a gente tem necessidades diferentes. E a gente ingere coisas diferentes. A gente tem que parar para pensar que quando a gente consome os alimentos, praticamente todos eles, têm um nível de água. Se você come um arroz integral, tem uma porcentagem alta ali que é água. Então, na macrobiótica se consome muito arroz integral e dentro daquele arroz integral tem muita água. Os vegetais, os legumes também tem muita água. As frutas que não se consomem muito, mas quando você consome, tem água. Então não precisa ficar bebendo essa água o dia inteiro. Então o que eu tô tentando fazer, que tem feito sentido pra mim eu tô com sede, eu vou beber água. E não simplesmente, tenho que beber 2 litros de água por dia, beber. E aí vai fazendo, assim, uma boa forma de medir a quantidade de água que você bebe é de acordo com o seu xixi. Se o seu xixi tá muito amarelo, você tá bebendo pouca água, então bebe um pouco mais. Mas se tá muito transparente, aí não é ideal. O ideal é sempre um xixi amarelo clarinho, tá? Então presta atenção no seu xixi, que é o melhor medidor para você ver quanto de água que você tá bebendo. Porque às vezes a gente bebe muita água e acaba sobrecarregando os nossos rins e atrapalha ele de fazer a função do mesmo jeito. Então, beber um pouco menos de água, ou beber um pouco mais, depende de quanto você bebe por dia. Mas é uma coisa que eu tive dificuldade, que agora eu tô tentando internalizar isso de beber água quando eu tô com sede. Porque, também tem outra coisa. Quando você tem uma alimentação mais desequilibrada, você come uma coisa muito salgada e você vai beber água para compensar aquele sal. O seu corpo fica pedindo água. Para compensar uma coisa que você não deveria ter comido. A mesma coisa com alimentos muito doces. Você come aquele alimento e fica pedindo água, mas se você não tivesse comido, você não precisaria beber água. Então, assim, uma alimentação mais equilibrada, e isso, assim, não falo só dentro da macrobiótica, mas, assim, mistura, né? Uma alimentação mais equilibrada vai ajudar você a não ter esses desequilíbrios para precisar de água, sabe? Bom, outra coisa que, pra mim, faz muito sentido na macrobiótica é questionar tudo, duvidar de tudo, e lá você fazer seus testes e tirar suas conclusões. Eu gosto muito disso. Não é você ser uma pessoa desconfiada, gente, mas é assim, hoje em dia se fala muito sobre alimentação e tem muitas questões equivocadas. Mas além disso, eu acho que vai também de uma questão pessoal. A gente tem necessidades diferentes, então eu acho que o que mais vale a pena é você ir lá testar e ver o que funciona pro seu corpo. Por exemplo, tive uma aula com a professora e ela falou: eu gosto de deixar o meu arroz de molho. Eu recomendo que você deixe o seu arroz de molho. Mas vá para sua casa e coma 2 semanas de arroz deixado de molho na água durante a noite e 2 semanas de arroz não deixado de molho. E aí você vê como é que o seu corpo vai ser, vê como é que vai ser as suas idas ao banheiro, vê como é que o seu intestino vai funcionar.
Então, não é simplesmente ter uma verdade universal ali e você tem que acreditar nisso. Isso pra mim é o principal, assim, da macrobiótica. É uma coisa que me aproxima muito da macrobiótica, porque eu acho que a gente tá muito acostumado a acreditar nisso, naquilo, mas a gente esquece do principal, que é o que funciona pra gente. Claro que levando em consideração todas essas questões do equilíbrio ambiental, de não é você pensar só em você e esquecer os impactos que aquilo está tendo para outros animais e para o solo e etc, tá? É dentro de uma coisa mais sustentável, o que funciona melhor. Como, por exemplo, o exemplo do arroz integral é um ótimo exemplo. Deixa o arroz integral de molho ou não deixa? Testa e vê o que dá certo para você. 500 ml de água, 1 litro de água ou 2? Nenhum dos anteriores. Testa e vê o que funciona pra você. Alguém te falou alguma coisa e você tá tipo, vou confiar nessa pessoa. Não confie. Vá, teste no seu corpo e veja o que dá certo. Isso pra mim é sensacional. E aí, pra fechar, eu acho que tem uma questão também que é você respeitar a natureza, você se colocar como parte da natureza que você é e você tentar causar o mínimo de impacto nessa natureza. Eu sei que hoje a gente está numa situação assim muito moderna e é impossível, a gente sempre vai causar algum impacto, mas é se esforçar para causar esses impactos de forma mais consciente, sabe? Então, eu passei a questionar várias coisas, a mudar várias coisas na minha vida, não só na minha alimentação, assim, mas das minhas escolhas diárias. E é isso, gente. Eu tentei fazer um vídeo resumido, é difícil porque a macrobiótica envolve muitas coisas. Eu espero que não tenha ficado muito confuso. Eu posso fazer um vídeo respondendo as dúvidas de vocês, então deixa as suas dúvidas aqui embaixo, que eu posso vir no futuro para responder. E tem um outro vídeo que eu quero fazer também, é com ingredientes da macrobiótica que eu não conhecia ou que eu nunca tinha usado, porque eu aprendi e descobri muita coisa legal e eu quero apresentar aqui para vocês, tá? Então eu vejo vocês no próximo. Beijo e tchau! E se você não me segue no Instagram ainda, vai lá, é @tô_comendo. Eu posto minhas comidinhas lá. Nem tudo é macrobiótico, mas tem várias coisinhas, De vez em quando eu falo sobre macrobiótica por lá.